Muito bem, estamos de volta e vamos dar continuidade a esta lição número 2, em que estamos a falar da primeira mecânica da fé, que é o poder da visão. E eu vou intitular esta lição como número 2B, porque é continuidade daquilo que nós estávamos a falar. Eu estava a dizer que há obstáculos a vencer, há lutas a travar. Abraão teve que se envolver na guerra dos 4 reis contra 5, porque seu sobrinho Lot, que habitava em Sodoma, havia sido levado com os seus bens, com sua família, havia sido levado pelo rei, diz aqui, pelo rei Chedorlaomer, rei de Elam. E Abraão teve que ir à guerra para poder libertar seu sobrinho Lot, e saiu vitorioso desta guerra, recolheu despojos, aumentou as suas possessões, e o sacerdote Deus Altíssimo, Melquisedeque, rei de Salém, foi ao encontro de Abraão, e pela primeira vez Abraão deu o dízimo e recebeu a bênção. Você vai encontrar isso em Gênesis 14, no versículo de 1 a 20, vai encontrar esta etapa na caminhada de Abraão com Deus. Eu quero dizer a você que quando você tem um chamado de Deus, quando você recebe uma promessa de Deus, há o tempo de Deus, em que Deus determina o cumprimento desta promessa. E desde a promessa até a materialização, há tarefas a cumprir, há lutas, há obstáculos, há testes, há provações. E Deus trabalha em nós. Não pense você que vai receber isso de mão beijada, assim, instantaneamente. Não. Deus trabalha em nós. Deus pode enviar você para servir num ministério, numa igreja, ou colocar você sob a tutela do mentor, para você aprender e Deus trabalhar em si, trabalhar o seu caráter, para você aprender as coisas relativas ao reino de Deus através dos ensinamentos, através de cursos, etc, etc. E Deus trabalhou Abraão para que ele pudesse ser transformado no propósito de Deus, segundo o plano de Deus. E como quinto ponto, nós vemos que Deus também usa as mecânicas da fé para atingir seus planos e propósitos. Porque Deus sabe que, como consequência das guerras, como consequência das fricções, nos problemas com as pessoas, as invejas, as lutas intestinais na igreja e na sociedade, o confronto com a oposição dos espíritos malignos, dos bruxos, dos feiticeiros, dos espíritos familiares, etc., os obstáculos que se apresentam fazem enfraquecer a nossa fé. Deus sabe disso. E é necessário avivamento. É necessário reavivar esta fé, reavivar a promessa. E então, no capítulo 15, Deus apareceu de novo a Abraão. Diz o seguinte: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar,
pois ando sem filhos, o mordomo da minha casa desmaceno e Eliseu. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e contra as estrelas se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele, Abraão, no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te esta terra para herdares. Aleluia! E Abraão perguntou, e disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar? E Deus ordenou-lhe um sacrifício como oferenda. Eu quero dizer a você o seguinte: nesta caminhada com Deus, de tempo a tempo, Deus aparece para avivar a visão em nossos corações e para reavivar a sua promessa em nós, para ativar confiança em nós e fazer com que permanecemos firmes na sua palavra, na sua promessa, no chamado. E estabelece-se uma comunhão através de diálogo com Deus, onde abrimos os nossos corações a Deus e expusemos aspectos da nossa alma que nos consomem. E Abraão fez. Abraão foi engrandecido e enriquecido por Deus. Durante aquele período todo, desde a saída da sua terra, da sua parentela, da sua família, da casa dos seus pais, ele foi enriquecido. Deus prosperou material e financeiramente Abraão. Ele tinha possessões, mas lhe faltava o filho da promessa. Nunca aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Em que olhamos para o tempo, olhamos para o tempo e vemos que está a demorar. Aos 75 anos de idade de Abraão, Deus lhe apareceu. E durante a caminhada de confrontos, lutas e essas coisas todas, a fé vai se desgastando. Por isso é que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Deus operou este mesmo princípio em Abraão. Ele vinha sempre a ter Abraão para avivar a visão, para ele ouvir sempre Deus falando, ou através de visões, ou através da palavra física, a palavra que Deus dava a Abraão, para avivar a fé de Abraão. E por conseguinte, Deus apareceu para animar Abraão, porque o subtítulo desse capítulo 15 é: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Deus apareceu para animar Abraão e animou Abraão. Deus reiterou sua promessa e estabeleceu comunhão entre ambas as partes. Por um lado, Deus deu segurança a Abraão, dizendo que ele não teimasse, e revelou-se a Abraão como sendo o seu escudo, o seu galardíssimo galardão. Eu quero dizer uma coisa: quando Deus promete, e Deus diz sim, a palavra de Deus, a promessa de Deus jamais volta para ele vazia. Ele mesmo vela para que a sua palavra se faça cumprir. Ele vela para que a palavra que foi falada, que foi enviada, produza o fruto para que ele foi enviado, para que ele foi falado. Jamais volta para Deus vazia. Então o problema nunca está em Deus. O problema está em nós, que nunca entendemos e às vezes enfraquecemos para esperar no tempo de Deus. E Deus apareceu a Abraão. E Abraão abriu seu coração dizendo que não tinha filhos, que aquelas riquezas, as suas possessões, toda a herança que Deus lhe deu seria herdeiro o seu mordomo das Damasceno, Eliezer.
Mas Deus lhe disse que não. Deus lhe disse que o seu filho sairia das suas entranhas. E para avivar o poder da visão e continuar a trabalhar o interior de Abraão e ajustar os seus propósitos, Deus levou-lhe para fora e mandou-lhe olhar para os céus e contar as estrelas se pudesse contar, e confirmou que assim seria a sua semente. E ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Meu irmão, minha irmã, Deus está interessado em trabalhar o nosso interior. Como você se vê? Você tem um chamado de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Mas a imagem que você tem de ti próprio não se ajusta àquilo como Deus te vê. Quando Deus te promete, quando Deus te fala, Deus te vê não como você está. Deus olha para ti como Ele planejou para si. Deus olha você na frente. Mas o grande obstáculo para Deus é nós queremos nos ver como éramos antes. Então, há necessidade de Deus trabalhar o nosso interior, o nosso espírito, a imagem correta para que Ele possa transformar-nos e possa materializar a bênção, a promessa, o chamado de nossas vidas. Há pessoas que Deus chamou, Deus prometeu, mas ainda a imagem que ele tem dele próprio é muito negativa. Ele ainda vê-se como aquele pobre, aquele coitado, aquele que não consigo, e a linguagem desse é não posso, não tenho dinheiro, quem sou eu, etc, etc. Isso dificulta o trabalho de Deus. Há pessoas que Deus chama e tem muito baixa autoestima. Se você ainda não ouviu os meus ensinamentos sobre o plano de Deus para você entrar e ver o Rei de Deus e leva a sua autoestima, vá lá e assista a isso. É necessário levar a sua autoestima. E Deus estava a trabalhar em Abraão isso tudo, avivando a visão, ajudá-lo a visualizar e a sonhar, imaginar, para que o Espírito Santo pudesse agarrar a imagem que está no seu coração e pudesse transformar ele segundo os propósitos de Deus. E é algo que Deus lhe disse. E é muito interessante isso. No versículo 15:7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para a herdares. O que significa para ti, Senhor? Meu irmão, há muita gente que se esquece do senhorio de Cristo. Ele quer manter uma relação muito vaga, sem sentido espiritual profundo com Deus. Ele quer fazer de Deus o seu curandeiro, apenas o seu médico, apenas o seu banco para lhe fazer prosperar, resolver os seus problemas familiares, outros problemas. Há muita gente que cultiva uma relação superficial com Deus, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja identificado, que tenha uma identidade e que tenha consciência de onde Ele te tirou até onde Ele te trouxe. E há muita gente que se esquece de onde Deus lhe tirou e até onde Ele lhe trouxe. E tornam-se soberbos. E pensam que aquilo que Deus já lhe deu é resultado ou produto do seu esforço, da sua força. E se esquecem de Deus e se perdem. Quando você tem um chamado de Deus, recebe uma promessa de Deus,
Deus jamais te vai abandonar e Deus jamais vai desistir da sua palavra. Ele não vai cancelar a sua palavra. A palavra saiu, tem de voltar a ela, depois de realizar a sua vontade. Por isso é que muitos de nós vamos prestar conta no tribunal de Deus daquilo que Deus planejou e nos falou, e nós fomos o impedimento da realização dessa vontade de Deus, desse plano de Deus para nossas vidas. Então tenha cuidado. Você lembra-se de Jacó? Lembra-se de Jacó, quando ele foi à procura de mulheres, fugido do seu irmão, e o seu sogro Labão quis mantê-lo preso a ele, porque ele percebeu que através de Jacó, Deus o abençoava, ele multiplicou seu gado. E então ele enganou Jacó 10 vezes, mudando o salário de Jacó, e chegou uma altura que Deus não permitiu. E Deus apareceu a Jacó, e Deus ensinou a Jacó esta mesma mecânica da fé, o poder da visão. E diz aqui na Sagrada Escritura, você vai encontrar isso em Gênesis 30, versículo 25 a 43, e Gênesis 31, versículo 7. Diz a Sagrada Escritura que Deus revelou a Jacó as mecânicas da fé sobre o poder da visão, para poder o abençoar e não sair das terras do seu sogro pobre, apenas com a sua mulher, com seus filhos. E então, aí entrou o assunto das varas verdes, de álamo e de aveleira e de castanheiro, que Jacó descascou nela em riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pô-las em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber. E os rebanhos, ao beberem diante dessas varas, eles olhavam e concebiam à frente das varas e davam à luz crias listradas, crias salpicadas e crias malhadas. E assim Deus prosperou Jacó. Deus fez justiça entre o engano de Labão e os direitos de Jacó. E Deus fez Jacó prosperar em gado, em coisas. E Jacó saiu do meio do seu sogro abençoado. Portanto, não se aflija. Se você tem um chamado, Deus tem uma promessa de Deus, mantenha-se em Deus. Ele diz: eu sou o Senhor. O que é o Senhor? Ele é Deus, é proprietário. Ele é possuidor, é de propriedade, do lugar. Ele é o amo. Ele é nobre. Ele é soberano. E quando Deus te diz: eu sou o Senhor, deve lembrar-te sempre de que Ele é mesmo o teu Senhor. Porque no dia em que você conheceu Cristo como Senhor e Salvador, você confessou que o aceitava como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então, Ele é teu dono. E quando Ele promete, Ele é dono, é proprietário daquilo que Ele prometeu. Não duvido. Nós somos propriedade de Deus. Nós fomos comprados por Jesus Cristo com seu sangue para Deus. E nós levamos a marca dessa propriedade de Deus, o Espírito Santo, com o qual Deus nos selou para o dia da redenção e nos deu como penhor garantia de que viveremos eternamente com Deus. Se você vai a um supermercado fazer compras, você vai ver que o produto que você encontra na prateleira tem uma marca. Nós também temos essa marca. Deus abençoa,
Vamos finalizar esta lição número 2 já a seguir. Muito obrigado.